E nós seguimos a programação da tarde com o painel Turismo Costeiro e Desenvolvimento Sustentável, o potencial inexplorado da Bahia. Como territórios costeiros podem transformar ativos naturais, infraestrutura marítima e economia azul em desenvolvimento sustentável. Para a moderação, convidamos aqui Eliana do MET, diretora da Secretaria do Mar. Aplausos, por favor. E para participar dessa conversa, convidamos Jaqueline Moreno, diretora de Sustentabilidade da Associação de Mulheres do Mar. Convidamos também Hugo Leonardo Assis, CEO da Barco Show Eventos, Larissa Nabuco, diretora executiva da Fundação Aleixo Belov, e Patrícia Iglesias, sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Economia ao Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Com a palavra, Eliana. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui. Estou aqui representando a secretária Duda Lomanto, que teve que viajar com o prefeito hoje para Luiz Eduardo, e me deixou essa alegre função de estar aqui. Então, esse tema, que é o turismo costeiro e desenvolvimento sustentável, e principalmente o potencial inexplorável da Bahia. Então, nós vamos ouvir aqui tudo aquilo que é possível ser feito para 53 municípios costeiros que existem na Bahia, num espaço de 1.100 quilômetros, que tem a maior baía do Brasil e a segunda maior baía do mundo navegável, com 56 ilhas. E ainda queria também ressaltar que o nosso potencial de termos 8 bacias hidrográficas e 360 cursos d'água. Ou seja, além de termos o mar, nesse potencial extraordinário, temos também o rio, principalmente Paraguaçu e São Francisco, que sabemos todos nós o potencial que eles têm para ser, que até então inexplorado. Então, vamos começar a ouvir todas essas novas informações que possivelmente serão enriquecedoras. Eu quero começar com o Hugo. Vamos lá, Hugo? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui. Agradecer o convite, cumprimentar nossos colegas e colegas, eu digo de labuta, né, porque estamos todos nós aqui diariamente falando de náutica, falando de setor náutico, né, e entender que quando a gente toca no assunto náutica, né, e fala da Bahia, a gente está falando sobre o local no mundo que existe o maior potencial para desenvolvimento do segmento atual. A Bahia é um celeiro. A gente tem a maior baía, e eu costumo dizer sempre, a mais navegável do planeta Terra, porque é a maior que está no Canadá, está congelada boa parte do tempo. Então, a gente tem águas quentes, águas profundas, então a gente tem potencial 360. A gente tem a terceira maior baía do Brasil, que é a Baía de Camamu. Entre elas, a gente tem uma costa incrível, com rios navegáveis com águas interiores, sem falar nos rios, lagoas, enfim, e o Rio São Francisco, né? Então, a gente tem aí a parte mais difícil, que é o potencial natural. E quando a gente fala de turismo náutico, né, o que precisa ser visto, aí é uma bandeira que eu defendo muito forte, é que precisa existir uma decisão, né, de que a náutica ela é um caminho para a Bahia. Precisa haver uma decisão coletiva, não é apenas uma decisão política, uma decisão empresarial, uma decisão social, ela precisa ser coletiva. E aí a gente entra na seara cultura, né? Quando a gente fala de cultura, aí, na minha trajetória, eu digo que eu bati de cabeça com a parede quando eu descobri que o que a Bahia precisa ter é cultura náutica. E o que é ter cultura náutica? É mostrar às pessoas que a náutica ela é possível, né? Mostrar para aquela criança que o mar ele não é traiçoeiro, ele é possível. Você pode entrar, você pode desfrutar, apenas respeitando. E, da mesma forma, a gente traz isso para outras searas, para a área do turismo náutico, principalmente. Então,
quando a gente fala de consciência, de decisão, a gente precisa entender, e aí a gente esbarra em 2 pilares primordiais, né? A decisão ela começa pelo investimento na qualificação e na infraestrutura, né? São 2 pontos muito sensíveis e muito criteriosos, nos quais a gente precisa ter foco, né? Que aonde eu entendi, né, dentro de toda a minha caminhada na náutica, é que a gente precisa ter um começo. E o começo é pela qualificação e pela infraestrutura. A gente carece, obviamente, desses 2 segmentos, não só na Bahia, mas em todo o Brasil, e na Bahia principalmente. E aí eu trago aqui, não poderia deixar de falar, logicamente, um case de sucesso, né? Um case que está aqui, está na nossa frente, que ele pode ser replicado em todas as nossas regiões, que é a Ilha dos Frades, né? Muitos de nós aqui conhecemos essa história, né? É uma história verídica, que nós acompanhamos e vivemos, e hoje nós estamos enxergando os frutos, né? Então, a Ilha dos Frades hoje é um celeiro de turismo náutico. A Ilha dos Frades hoje recebe casamentos, né? Recebe turistas, 2.500 turistas diários no verão. Então, é um número maravilhoso, um número que a Bahia não tem em lugar nenhum e que é algo que precisa ser replicado. E onde foi que se investiu? Na infraestrutura, na qualificação e no social. Que esses 3 pilares juntos formam a sustentabilidade que traz a devolutiva da economia, traz a devolutiva do enriquecimento, né, e traz o retorno necessário de todos os caminhos que a gente precisa trilhar. Então, basicamente isso, nosso tempo é curto, eu tentei ser o mais breve possível, mas era essa a mensagem que eu queria trazer. Obrigada, Hugo. Vamos deixar as perguntas, que depois que todos falarem, a gente dirige as perguntas a cada uma. Então, vamos ver agora a Jaqueline Moreno, que é diretora de sustentabilidade da Associação de Mulheres do Mar. Boa tarde, pessoal. Eu vou pedir licença. E antes de pedir licença a vocês, eu tenho que pedir licença a um ecossistema muito sagrado, que é o nosso ecossistema marinho. Eu queria que só que vocês ouvissem. Ele está perto. Coloca aí, por favor. É nesse nível de respeito ao mar que eu começo. Pode colocar, por favor. Acho que está aí, né? Eu sou mulher do mar, sou mulher no timão, sou mulher da floresta, e eu trago aqui um case que a gente construiu dentro do terceiro setor, que são os diálogos ecossistêmicos. Eu já apliquei isso na academia, principalmente na época da pandemia, onde tudo era online, e eu trouxe para o terceiro setor, e está dando muito certo. São a série de diálogos ecossistêmicos. Qual é a nossa missão dentro da AMAR, Associação Mulheres do Mar? A gente quer cuidar da Baía de Todos os Santos como o principal ecossistema, fortalecer quem cuida dela todos os dias, que são as comunidades e os seres que vivem dentro desses ecossistemas, através da força coletiva das mulheres do mar. Porque as mulheres precisam entrar ombro a ombro com os homens. A gente está precisando dessa equidade. A visão é ser referência em governança azul. Não é qualquer governança. Quando a inovação é enraizada na ancestralidade e na regeneração socioambiental. Não existe turismo sem infraestrutura, não existe turismo sem levar em conta as comunidades, sem pedir licença ao território. Valores como inovação, ancestralidade, regeneração, equidade, propósito e pertencimento. E a gente ainda tem mais coisas para falar. Eu tenho, não, só são 3 minutinhos, né? Então, é a primeira leva mesmo. Então, a gente tem aí as ODSs que nos fazem mais fortes, que é a 4, educação, 5, equidade de gênero, 11, cidades sustentáveis, ODS 13, ação climática, e 14, que é a vida na água terrestre e no mundo terrestre. E esses diálogos já têm incorporado muitas forças motrizes dentro desse nosso movimento. Eu conto com a minha parceira, Adriana Muniz, que deu uma belíssima palestra, eu tive a honra de traduzir, eu estou ali dentro, daqui a pouco eu vou ter que ajudar o Gustavo. E é muito legal saber que a gente não está só nessa caminhada, porque mulheres precisam de mulheres, impulsionam mulheres. Obrigada, Adri, pela parceria, e todas as mulheres que estão aqui, a Ágata, a Dávila, a Renata, Marione,
a Tata, a Maiara Padrão, está todo mundo aqui, viu? Está um time bom, e todas essas presentes. O que é que a gente trabalha nesse ciclo de impacto? É impacto. Hoje os investidores querem impacto? Os diálogos têm. E muito impacto, porque a gente traz cidadania, a gente traz economia circular, a gente traz sucessão ecossistêmica da juventude, a gente está treinando. Não é só nós que já estamos aqui convencidos, a gente quer trazer os jovens para o diálogo. A gente vai fazer, agora, sexta-feira, Dia dos Namorados, uma declaração de amor à cidadania, à inteligência cidadã, à democracia, que está muito ameaçada nos dias de hoje, com os jovens da periferia. Vão todos para ter uma assembleia, uma sessão de democracia conjuntamente com a gente. E a gente tem 10 episódios realizados. Temos o apoio do Village, temos o apoio da Wilson Sons. Obrigada por essas empresas acreditarem no futuro, no presente. Temos as articulações feitas e temos todos eles. Se vocês forem olhar no nosso Instagram, está tudo lá. Episódio 1, a gente fez com o Cafezeiro e a professora Zelinda, uma linda expedição na Baía de Todos os Santos, falando, sabe o quê? Que está debaixo d'água. Sabe o que é? Coral. O coral que a gente tem em abundância, que está também ameaçado pelo coral-sol, pelo peixe-leão agora, que também já é um invasor. Então, a gente traz a educação para dentro d'água e para também conhecer quem é da academia para falar com a gente. Então, se vocês forem ver, a gente tem muita história para contar, muita história. E já vamos fazer aí a inteligência cidadã, que traz a metodologia transformar. O que é a metodologia transformar? Ela é baseada na educação ecossistêmica, porque ela conversa com comunidades diferentes, ecossistemas diferentes. E falar de comunidade é falar de transformação. E a gente precisa respeitar os seres que não são só humanos. Então, os golfinhos são as nossas grandes fontes de inspiração. A gente aprende muito com eles sobre cooperação, sinergia e diplomacia. Tem muita coisa para se fazer nesse fundo do mar, hein? Convido vocês a conhecer. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. E agora vamos ouvir Larissa Nabuco, da Fundação Aleixo Belov. Boa tarde a todos. Novamente quero agradecer a organização aí do CITES pelo convite, saudar aqui meus colegas que conheço, amigos, né, que estão aí nessa pauta já há bastante tempo e que tem o mar como paixão que nos une. Apresentação, por favor. Não. Poderiam colocar a apresentação? Guardar um pouquinho. Bom, o que a gente vai conversar hoje, na verdade, é uma reflexão que eu quero trazer aqui do mar como ativo estratégico da Bahia, né? E aí a gente vai trazer aí todos esses aspectos do potencial inexplorado que temos aqui, como o meu colega Hugo já mencionou aí, né? Eliana também, temos um litoral enorme aí com mais de 1.100 quilômetros. Temos uma baía navegável, a maior baía navegável do Brasil, segunda maior do mundo, uma baía limpa, riquíssima em biodiversidade, em cultura, em história. Temos um rico acervo aí, né? A Bahia, ela é um hub marítimo estratégico desde o século XVI, né? A gente tem uma posição estratégica privilegiada aí em relação ao Atlântico Sul. Mas tudo isso, eu sinto, né? Eu como oceanógrafa sinto que a gente vem redescobrindo o mar. E por que redescobrindo? Salvador, ele tem, algumas pessoas conhecem, mas ele tem casas coloniais. Se você perceber, elas estão de costas para o oceano, né? Antigamente, o oceano não era visto como algo contemplativo, algo que a gente admira, que a gente tem um privilégio, né? Hoje em dia, você mora na frente da praia é um privilégio. Não, o oceano era visto como uma questão logística, como uma questão de portos, como uma questão de infraestrutura. Então, todo esse aspecto ele traz essa relação que a gente tem, né, com o mar, com o oceano histórico e como a gente vem se posicionando hoje em dia, né? E aí a gente traz a questão do turismo. A gente tem aquele grande paradigma que já foi conversado aqui bastante, que é a questão do turismo de sol e praia, né? Aquele turismo sazonal. Quando, na verdade, a gente tem que ter um turismo de experiência, de pertencimento, né? É isso que a gente busca, é isso que a gente busca, viver as experiências. O novo turista ele está querendo isso, ele não quer mais aquele turismo apenas contemplativo. Então, o mar ele é uma ferramenta, além de conexão, mas de desenvolvimento internacional. E aí a gente fala do século do oceano, né? Em 2020, a ONU declarou aberta aí a década dos oceanos.
A gente vem acompanhando o quanto isso vem ganhando força, vem ganhando protagonismo. O mar, ele é, com certeza, um ativo extremamente importante. E a gente tem um case aí que eu trago aqui de uma experiência recente à China. A China talvez seja um grande protagonista aí na readequação da estratégia marítima dela, né? A China ela vem trazendo à tona aí a nova rota da seda, né? A nova rota marítima. Isso não só em termos de investimento para a parte portuária, logística, de infraestrutura, mas principalmente da parte de mentalidade marítima, né? A China está evocando a mentalidade marítima e essa vocação marítima que é o que move. E é isso que a gente tem que trazer para a Bahia, essa retomada dessa identidade marítima, dessa vocação que a gente tem com essa história maravilhosa que a gente tem e fazendo isso de uma maneira sustentável, através de inovações sustentáveis. E aí eu trago aqui rapidamente algumas referências globais, né, de cidades como Bilbao, Cape Town, Barcelona, Copenhague, que conseguiram integrar aí, né, o porto com gastronomia, com experiência cultural, trazendo esse aspecto para a cidade e se tornando referência aí mundial nesse aspecto. Então, a economia azul ela não é uma pauta puramente ambiental, né? Ela é uma pauta estratégica, de desenvolvimento estratégico. A gente tem aí a projeção que, segundo a OCDE, a gente alcance 3 trilhões em valor de economia oceânica global até 2030. Ou seja, isso é muita coisa, né? Quando a gente fala do turismo, esses 3 trilhões, na verdade, não está incluído apenas o turismo em si, né? A gente fala aqui de cultura oceânica, cultura ambiental, a ciência, a pesquisa, conservação, a náutica, né, que foi tão trazida aí por meus colegas, os esportes, educação, gastronomia também, inovação, infraestrutura. Então, tudo isso circula nesse universo aí da economia do mar, da economia azul. Então, é importante a gente ter isso bem claro, que o oceano ele é essa pauta estratégica de desenvolvimento, de infraestrutura e de posicionamento internacional. Então, o mar ele sempre conectou a Bahia ao mundo, né? Então, a gente não pode mais enxergar o mar como limite territorial. A gente tem que enxergar o mar como uma conexão da forma como ele é. E se a gente buscar aí toda a história, as rotas comerciais que foram desde o passado até hoje em dia, a conexão cultural, né? Muito de nossa cultura, da gastronomia, da arte, veio através do mar, né? Salvador como a primeira capital aí, em termos de infraestrutura, economia portuária, logística, marítima, e em termos de projeção global. Não posso deixar de falar aqui do Aleixo Belov, né, que é nosso grande navegador aí, com o patrimônio, né, principalmente do Museu do Mar, ele é um patrimônio vivo. Depois deixo aqui o convite, quem ainda não conheceu, conhecer mais o Museu do Mar e mais a história dele, né, unindo essa experiência não só do patrimônio marítimo, mas em termos de pesquisa, ciência, experiência, cultura oceânica e educação. Finalizando, então, o potencial costeiro ainda inexplorado da Bahia. Tem um lema na Marinha, né, que é sempre restará muito o que fazer. E é exatamente isso que eu deixo aqui, né? Temos todos esses potenciais aí de turismo náutico, observação de baleias, esporte náuticos, gastronomia, ciência, comunidades costeiras. A gente tem um potencial enorme a ser explorado, mas ser explorado de uma maneira sustentável. Finalizando, deixo aí que a pergunta não é mais se o mar importa para a Bahia. A pergunta é se a Bahia está pronta para colocar o oceano no centro da sua estratégia de desenvolvimento. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. E agora vamos ouvir Patrícia Iglesias, do Instituto Brasileiro de Economia do Mar. Alô? Foi, agora foi. Boa tarde a todos. Não à toa eu fiquei por último. Eu tenho uma carreira... eu sou marítima de profissão e de esporte. Tem uma mocinha aqui, Ana Paula Greque, que rema comigo. Eu sou filha de imigrantes, então, para eu chegar aqui, para eu trabalhar e para eu realizar esportes, o mar está presente em mim. O turismo sustentável é um dos pilares da economia do mar. E por isso que eu fiquei contente ao fechar, porque Lari traz muito sobre a visita recente que ela fez à China, e há 15 dias atrás, Portugal, país que nos descobriu, a primeira grande aldeia global. Se alguém puder ler esse livro, leia, eu recomendo. Portugal, no século XV, né, os grandes navegadores do mundo reconhecem Portugal como uma nação, e não puxando o saco de Maria, que está por aí,
mas é necessário reconhecer a importância marítima de Portugal. Portugal recebeu, há 15 dias atrás, uma comissão chinesa que foi a Portugal exatamente tratar desse tema, e Portugal está de portas abertas para que o Brasil, né, se utilize de todo esse know-how e esse conhecimento para aportar no Brasil o que é a economia do mar. Então, nós fundamos o primeiro Instituto Brasileiro de Economia do Mar para que a gente pudesse unificar todas as ações e todas as frentes no que diz respeito às questões públicas, sociais, ambientais, em prol de uma unidade, em prol de se entender que a gente não pode mais dar as costas para o mar. O Brasil não é apenas um país continental. O Brasil é um país oceânico. A fonte oceânica de infraestrutura ela é inesgotável. Eu vou provocar vocês, né, já que estamos aqui num seminário sobre turismo, e sendo o turismo apenas um dos pilares da economia do mar. Quando nós vamos à Europa, nós vamos buscar que tipo de turismo? História. Vamos a museus. Quando vamos aos Estados Unidos, vamos em busca de parques e de compra. O turista, quando vem para o Brasil, ele vem atrás do quê, minha gente? Ele vem atrás de praia. Ponto. Então, o turismo do Pelourinho, o turismo de qualquer outro, ele veio pela praia. Então, a gente precisa pensar, e aí está de parabéns Duda, que é um grande amigo meu, que está à frente da licitação da Orla, você está fazendo um excelente trabalho. A gente precisa reconhecer que o estrangeiro ele vem para o Brasil em busca de praia, em busca da temperatura, em busca do que a gente tem de mais bonito na natureza, que, como foi dito aqui anteriormente, foi dado por Deus. Então, que a gente saiba aproveitar essa infraestrutura e aportar a ela outros grandes pilares. Eu vi recentemente que a Prefeitura de Salvador licitou aí o primeiro quiosque de surf, né? A primeira plataforma ali para sediar surf. Imediatamente a gente já tomou a iniciativa de olhar outros tantos esportes. Eu acho, Aninha, que canoagem, né, é um esporte interessante para se colocar, para o turista poder conhecer a Baía de Todos os Santos através da canoagem, porque o surf você ainda tem que aprender a surfar, né? Mas na canoa você sentou ali, colocou para remar, está remando. Mas existe toda uma infraestrutura por trás, e aí tem um ponto na palavra de Lari, que é sobre a integração, né? Porto-cidade. Orgulhem-se do porto que a cidade de Salvador tem. Eu falo isso com propriedade, porque é um porto que efetivamente movimenta absolutamente tudo que nós consumimos aqui no Estado. E faz isso com primor. A integração desse porto, e eu também digo isso porque, como alguém que vem da área marítima, conversando com os amigos não conseguem entender o que existe por trás de toda essa logística, de toda essa infraestrutura e desse ambiente. Cabe a nós todos aqui, que vivemos o mar, levar para a sociedade esse conhecimento, essa paixão, esse entendimento que nós temos a respeito da potencialidade do mar. Eu acho que esse é o nosso desafio. Me questionem sempre a respeito disso, todas as vezes que eu sou questionada a respeito de como podemos fazer, eu acho que a gente dá um passo, né, a gente avança. Não vamos nos esquecer que este país nasceu nesta capital. A gente precisa se orgulhar disso, tomar disso como propriedade e dizer que tudo isso aconteceu através do mar. Então, há um potencial grande de turismo oceânico, de turismo náutico, de turismo esportivo no mar a ser explorado pelo Estado da Bahia. É isso, muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Nós vamos abrir para perguntas, mas eu quero fazer também, tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, eu quero perguntar à Jaqueline, como é que você vê que as comunidades dessas 53 municípios costeiros, das 56 ilhas, como essas comunidades podem participar melhor e podem tirar mais proveito do desenvolvimento da economia do mar? A gente já tem outro case de sucesso, através de outro projeto que eu faço parte, que eu idealizei, que hoje já é um coletivo formado por mim,
Adriana Muniz, de novo, que eu costumo trazer mulheres para trazer força, e Ana Paula Greck, que está aqui presente, que é o coletivo Mulheres no Timão. A gente já fez a primeira regata Lixo Zero do Brasil, dentro de eram 44 edições da Primavera, uma regata que é do Saveiro Clube, e eu lancei essa proposição. Vamos fazer lixo zero? Vamos engajar a comunidade? E hoje a gente já levou para Garapuá, que é da ilha de Tinharé, e só com comunidade, uma governança trazendo a municipalidade, que a gente traz o conceito de pertencimento e de regeneração, que está se falando tanto aqui. Então, a gente já tem esse caso que pode ser replicado em toda a costa, em todas essas 53 municipalidades e até, eu diria, fora daqui, porque é incrível como as pessoas gostam de participar. Ir para o Manguezal ter uma aula, a gente faz uma tenda de cultura oceânica no mar, as crianças vêm felizes da vida para participar desse movimento. As professoras adoram estar fazendo algo diferente. A gente vai para a Ilha das Crianças também, lá em Amoreira. Então, a gente tem muitos exemplos, Eliana, que podem ser replicados através da educação ecossistêmica. Ela é transformadora, porque ela traz o mar como professor, o manguezal como a maior orquestra viva de berçário, que se transforma em oceano. Obrigada. Vamos abrir a... Oi, boa tarde, meu nome é Moisés Cafezeiro. Eu sou vigilante eterno da Baía de Todos os Santos. Tudo que tu falado eu concordo plenamente, Hugo, mas o que me dói, hoje eu acordei com a dinamite na minha porta. Pesca predatória não é possível mais no mundo, no planeta. Alguém tem que tomar providência hoje, 6 horas da manhã, a 100 metros da minha casa. Foram 2 bombas, período de São João. Como eles não acham dinamite, ele pega aquelas bombas que vêm eu acho que é bomba de R$10, e forma uma bomba gigante e joga no primeiro cardume de painha que passa na frente. E a gente não consegue. A Igreja Nossa Senhora da Penha está toda rachada. A Igreja da Boa Viagem, o gesso do observatório, a vidraça das pessoas, e a gente, se fala de economia azul, todo mundo está certíssimo, concordo. O esforço que a Prefeitura de Salvador está fazendo com a Secretaria do Mar, muito bem instalado, eu acho que foi um gol de placa, né? Todo mundo trabalhando na Fundação Aleixo Belov, e as Mulheres do Mar, que tem 2 momentos na Baía do Mar, antes e depois das Mulheres do Mar, parabéns às mulheres todas do mar, certo? Mas a gente não aguenta mais. A mesma coisa é a indisciplina e a falta de respeito com o banhista, que hoje se proliferou na Bahia a questão do jet, e eles passam a 3 metros da praia. Numa expedição minha, já que a Aline estava na expedição, eles fizeram manobras radicais e jogando a água em cima da gente, já que a Aline estava no barco comigo. Então, nós precisamos tomar providência, senão não vai ter turismo aqui nunca, porque ninguém vai investir em um lugar que não tem disciplina nem fiscalização. Eu gostaria que tivesse aqui a Copa e a Marinha, porque às vezes a gente faz a crítica e o pessoal pensa que a gente está batendo ou está contra isso e aquilo. Não, é verdade, né? Não foi ontem, não, que o Brasil foi descoberto, não, é agora, é amanhã, é daqui a pouco. É amanhã, quando eu acordar, que minha filha acorda assustada com a casa tremendo. Então, nós temos que fazer um GT, sabe, emergencial, contra esse pessoal que acaba com tudo isso de gostoso e de bom que está acontecendo aqui. Essa é a minha reivindicação. E mais uma. Doutora Eliana, eu já conheço há muito tempo, já agradeço, que nós pudéssemos fazer algumas rampas públicas, né? No entorno da Baía de Todos os Santos, para quem tem, para não ficar parecendo que o mar, o turismo náutico é coisa de rico, que possa ser com o seu lambari, que está guardado na sua casa, sabe? Isso aí, a gente começa a fazer a Prefeitura de Salvador, com sopa boa vontade que tem, umas rampas públicas normais, simples, na região da Baía de Todos os Santos. Muito obrigado. Ok, mas informar o seguinte, Moisés, que há menos de 2 anos atrás nós fizemos 9 rampas, junto com a NB, inclusive, 2 lá ali na Baixa do Bonfim, 2 no Porto dos Tanheiros, recuperamos a da Barra, 2 em Itapuã, ou seja, fizemos 9.
E está na programação da SEMAR, do Dolomanto, implantar mais rampas, requalificar as que estão, porque tem que requalificar, e implantar mais de acordo com uma solicitação da própria ANB. Obrigado. Ok. E só para Obrigada. deixar um registro aqui, a gente impetrou um pedido frente ao VLT por via da Associação Comercial da Bahia para que fosse implementado uma unidade da Copa na Ribeira. Esse pedido foi feito, uma liderança política também entrou junto conosco. Isso vai sair já a qualquer momento, já está tudo autorizado, aprovado. O local que a gente pediu, porque seria o viável, foi até melhor, porque eles vão colocar na Ribeira. Então, em breve, a gente vai estar divulgando isso. Isso é um problema, né? Assim como esse problema, a gente tem diversos outros. Então, o que a gente precisa é ter esses momentos de discussões, né, para que a gente chegue às soluções. E pensar sempre em solução e, principalmente, até só para dar um adendo à minha fala e fechar, ter pertencimento, gente. A gente precisa bater no peito e dizer: a Bahia é maravilhosa, a Bahia é linda, a Bahia é educada, a Bahia tem cultura e a gente vai se desenvolver. Porque se a gente ficar só na seara da crítica, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem que se orgulhar da SEMAR, a gente tem que se orgulhar da ANB, a gente tem que se orgulhar do IBEM, do Barco Show e de todas as instituições que estão inseridas nesse processo, para que a gente possa montar essa estrutura coletiva de desenvolvimento. Era isso. Ok. Mais alguma pergunta? Gente, estamos com o horário bastante apertado, desculpa. Só mais uma. Quer Só fazer mais uma, alguma, então, eu vou Santiago? fazer. Tá ligado já. Ok. Gente, eu sou Maiara Padrão, sou jornalista. Ok, mais uma, Rapidinho, aqui, mais Helena. uma ali. Ah, tem uma ali. Bom, então, eu vou falar. Eu sou sócia de Dávila e Renata, que estão aqui comigo. A gente vai fazer o Summit de Economia Azul em agosto, aproveitar para convidá-los, dia 18 e 19 na Contermas. Jornalista, criadora do Guia BTS, que é um portal exclusivo dedicado à Bahia de Todos os Santos. A minha pergunta é para a Patrícia. Eu fico muito feliz de ver todos os amigos aqui compondo esse painel. E, Patrícia, como esportista, eu fico feliz demais, porque eu também sou entusiasta desse turismo, e eu vejo que essa fala é muito desmerecida algumas vezes, porque as pessoas não enxergam esse potencial. Então, como quem nada na Baía de Todos os Santos, rema na Baía de Todos os Santos, mergulha na Baía de Todos os Santos, conhece o naufrágio da Baía de Todos os Santos, e fico inconformada com isso. A gente teve um caso de promoção desse turismo, e aí falando, a minha pergunta é nesse sentido. No Ceará, a gente teve uma produção feita pela Globosat, que repercutiu no Brasil inteiro, promovendo o kitesurf. A gente teve um incremento bilionário do turismo, e o Ceará se tornou, muito por conta da promoção internacional do turismo, esse hub internacional hoje recebendo turistas do mundo inteiro. Aqui na Bahia, a gente tem potencial para receber muito mais. Inclusive, os ventos de verão são melhores que os ventos do Ceará para kitesurf. E aí eu quero saber se você acredita nessa promoção, é só para reforçar essa fala do quanto que é importante a promoção do turismo esportivo nesse contexto aí de tudo. Não só acredito, como o meu almoço de domingo foi sobre isso, que já gerou, que por sinal a pessoa já tinha falado com você. Mais uma vez, a gente anda assim no bate-bola. Meu almoço de domingo foi a respeito disso, eu já tenho uma frente no surf. Obviamente, pela canoagem, eu já trago a gente trabalhar uma base de canoagem, não só na cidade de Salvador, como abrangendo as principais regiões que estão aqui, as outras ilhas e outras cidades litorâneas. Já temos 2 reuniões pré-agendadas, porque eu estou viajando hoje à noite para ter uma palestra fora, para falar sobre esse tema também, e a partir do dia 1º de julho. Então, se você quiser, está convidadíssima, se una a gente. Viu? Obrigada. Ok. Acabamos. Perfeito. Muito obrigada. Eu só quero concluir dizendo o seguinte, que cuidar do mar é cuidar do próprio futuro da civilização, ou seja, cuidar de nós.